Quando a mulher avança, o machismo retrocede. Existe uma questão muito agravante, assim, que apesar de as mulheres, muitas mulheres se candidatarem a cargos políticos, a gente não vê que elas sendo eleitas, né? E aí, uma coisa que vem construída ao longo do tempo com a questão do patriarcado é que as mulheres não são capazes de governar. Então, quando uma mulher se candidata, as pessoas não veem segurança no discurso e acabam muitas vezes não votando nelas mesmas. As mulheres não votam nelas mesmas, porque existe essa cultura de que sempre o homem que esteve na política, o homem que é centrado, que ele tem que organizar as coisas, questões políticas, é ele que participa. A mulher, há pouco tempo, né, que ela veio se inserindo no meio político, e aí não tem essa segurança. As mulheres não votam nelas mesmas. As mulheres são hoje 52% do eleitorado. 48% da população ocupada nesse Brasil é constituída de mulheres. E 38% dos nossos domicílios têm mulheres unicamente na chefia do domicílio, na ausência de nenhuma figura provedora masculina. E realmente essa estatística, esse indicador dos 10%, né, que é o indicador comparado internacional, nos coloca na pior posição em todo o continente latino-americano. A gente só perde para o Haiti. Eu lembraria que o Haiti passou por um momento terrível, teve um estado destruído, devastado por um terremoto. Então, é muito grave a situação de subrepresentação e de ausência das mulheres no campo político parlamentar. É grave e tem consequências muito sérias. Nós estamos praticando indicadores menores do que os países árabes. Arábia Saudita, né, Tunísia, onde a vida das mulheres e os direitos das mulheres estão numa situação ainda muito mais precária do que o nosso país. Lá, eles têm 15% de mulheres no parlamento, 17%. E nós estamos com 9,8%, 9,7% de mulheres. Então, a situação de subrepresentação feminina é gravíssima no país, com consequências políticas para as políticas públicas, né? Como a questão tanto, né, violência doméstica como violência contra as mulheres no espaço público, a questão mais extremada, mas que não é nada negligenciável, que é o feminicídio, né? A taxa de mortalidade das mulheres por serem mulheres, apenas pelo fato de ser mulher, né, é um dado que vai determinar a questão da manutenção da vida, né, das mulheres. Então, isso precisa ser canalizado para os parlamentares, não só para as parlamentares, mas de maneira geral, né? Eu acho que tem como contar também com parlamentares nesse sentido, mas de fato quem tem levado, né, as proposições de lei tem sido as mulheres, né? Então, nesse sentido, é muito importante, sim, que se amplie essa representação. E a gente vê que, apesar de ter uma mulher na presidência, isso ser uma coisa que importa muito, né? Porque você vê uma mulher lá, você vê assim, não, a mulher é capaz. A gente acho que foi um momento que a questão sobre as mulheres foi a que menos cresceu, assim, tipo, foi menos discutida. Então, eu acho que, apesar de ter uma mulher, eu acho que isso não é suficiente, assim. Se não é feito um debate sobre a situação da mulher, se não é feito um debate sobre como a mulher está colocada no país, não adianta muito, assim. E eu acho que, infelizmente, a principal determinante dessa situação no Brasil hoje tem a ver com essa tentativa de manutenção desse monopólio da voz pública que os homens ainda se agarram, se aferram com unhas e dentes. E a expressão do parlamento, né, seja no caso quando a gente está discutindo aqui a situação do legislativo, ela é muito grave, porque justamente o legislativo tem a competência estabelecida pela nossa Constituição Federal de 1988, de pensar a legislação e de propor políticas públicas, né? O Executivo executa e o Judiciário decide as contendas. Então, de certa maneira, o poder legislativo ele é um poder, nesse sentido, de uma agenda muito importante de pensar a legislação e pensar o que vão ser as políticas que a gente quer ver sendo executadas para o Brasil.
E não ter mulheres e vozes de mulheres no espaço parlamentar significa que a gente não tem a participação, a visão de mundo, a perspectiva das próprias mulheres. É uma nítida, é um nítido fenômeno que conta pra gente sobre a desigualdade social que existe entre homens e mulheres no Brasil, né? O que persiste, eu acho que justamente nesse plano da política, né, que é a esfera pública, é onde se discutem as leis, as normas, quando você falou de parlamento, então estou pensando mais nesse contexto legislativo, né? Mas falando mais amplamente também no executivo, é bastante difícil. Essa questão que eu acho que deve ser pensado desde lá atrás, né? Da socialização, do processo de socialização de meninos e meninas, a educação, a orientação que se dá no momento da escolha, né? Dos estudos que vai fazer no futuro e escolha do curso, das profissões, né? Tudo isso tem muito a ver com como cada um se vê, né, no futuro. Além da dimensão política desse processo, eu acho que esse alijamento, essa exclusão política das mulheres do espaço parlamentar tem consequências, né, no sentido de que as próprias mulheres não conseguem ter os espelhos, né, as figuras de identificação, e você não consegue romper, né, interromper um processo que eu acho que é um processo que vem se arrastando na história brasileira, né, muito claramente, que sistematicamente você não consegue se visibilizar e olhar num espelho em que você vê lá, olha, essa mulher pode chegar, ela pode chegar à presidência, ela pode chegar à Câmara de Deputados, ela pode chegar à senadora, né? São tão raras e são tão poucas, e tem tão pouca visibilidade efetivamente pública, que as mulheres não têm esse espelho, né? Então as nossas crianças, as nossas meninas, também por conta de um processo socializador ainda muito conservador e patriarcal, elas não encontram as referências, né, de estimulá-las para elas ambicionarem esse espaço da política. Ter uma mulher em papéis representativos, de referência, assim, é importante, porque a mulher ela pensa nas coisas que interferem diretamente a vida dela. Então, por exemplo, quando tem uma mulher numa prefeitura, quando tem uma mulher como vereadora, ela vai pensar em projetos de lei que atinjam diretamente as mulheres. Por exemplo, a questão de segurança, nas cidades e tal. Tipo, a mulher, a gente não precisa nem colocar que, tipo, andar à noite para uma mulher é muito difícil, é muito complicado, por questões diversas, assim. E aí, quando você tem uma mulher nesses espaços, ela vai pensar assim, não, vou pensar em coisas que vão atingir as mulheres, que vão melhorar a segurança dela, que ela vai conseguir transitar à noite com segurança, vai pensar em questões familiares, por exemplo. A gente vê que tem muitas mães solteiras, então ela vai pensar em projetos que ajudem essas mães para que elas continuem trabalhando, vai pensar em creche para que essas mães coloquem os filhos nas creches, para elas continuarem trabalhando, para que elas consigam se manter dentro da sociedade, que ela consiga avançar. Entendeu? Melhor seria uma educação feminista, né? O que a gente tem visto, na verdade, muitas dificuldades para levar em frente, né? Algum projeto feminista de educação, né? Ou educação de gênero, ou educação sobre diversidade sexual, né? Tem sido bastante complicado, e eu acho que se a gente avança, né, a gente tem avançado em termos de direitos das mulheres, e tudo que representa o feminino, na verdade. Não basta ser só mulher ou proteger os direitos, a questão da integridade, né, física das mulheres, mas tudo que representa o feminino. Então, isso vale também para outras categorias, né, de outras identidades, então, de gênero, e que seja então para as travestis, transexuais também, né? Porque o que é muito desvalorizado é o feminino, né? Então, é muito importante ter essa perspectiva muito clara, né? E elevar realmente o status social do que representa o feminino.
Eu não vou advogar aqui que as pessoas escolham o seu candidato às próximas eleições, a sua candidata, pelo sexo. Eu acho que as pessoas têm que escolher por critérios, né, de fato substantivos. Qual é a plataforma, quais são as propostas, né, qual é a sua filiação, o seu alinhamento político, partidário e ideológico. Mas não dá para combinar isso com o critério do sexo do candidato, a gente entendendo que nós temos um ar rarefeito, ou seja, que a gente tem menos de 10% de mulheres nos parlamentos brasileiros. Não é possível identificar todas essas características numa mulher candidata? Não é possível a gente poder pensar, né, que a nossa vida política, especialmente a da nossa cidade, né, que a gente possa construir um projeto de cidade com políticas voltadas para a nossa cidade, que tenham o olhar, a perspectiva, a visão do mundo das mulheres, eu acredito que é possível, né? Então eu estou convidando, inclusive, as pessoas para que elas pensem sobre isso. Quando você tem uma pessoa que que te representa, você consegue se fortalecer, você consegue enxergar as suas debilidades, você consegue se empoderar, digamos assim, e empoderar outras pessoas e mostrar que você pode, juntos você consegue força, você consegue lutar pelos seus direitos, você consegue que você seja ouvida. E dentro da universidade a gente vê uma dificuldade muito grande de você encontrar mulheres em espaços representativos. Aqui na Faculdade de Letras, né, um exemplo, a diretoria da Letras é uma mulher. E isso, querendo ou não, é uma coisa que é forte, assim, né? Você vem saber que a mulher pode chegar em papéis representativos, que você consegue ter essa representatividade, que ela vai pensar em coisas que vão te atingir diretamente, é importante. E aí a gente está na luta todos os dias, né, para que mais coisas aconteçam, para que mulheres negras estejam em espaços representativos também, para que mulheres se fortaleçam, para que mulheres estejam juntas e consigam levar a situação.